Olá! Nessa série de Drops estou abordando os 7 critérios propostos por Griffith Edwards para o diagnóstico da dependência química envolvendo o uso de qualquer substância. O conhecimento desses critérios por parte dos profissionais de saúde, principalmente psicólogos e médicos psiquiatras, é de suma importância, pois é a partir deles que é possível discriminar um uso abusivo de álcool e drogas de uma dependência química, bem como avaliar a gravidade do quadro. Meu nome é Vanessa Sola, sou psicóloga, especialista em dependência química e psicologia clínica e no Drops de hoje falarei sobre a saliência do consumo. Em termos diagnósticos, o critério da saliência do consumo é verificado quando há uma priorização do consumo da substância em detrimento de outras atividades e compromissos que antes eram valorizados pelo indivíduo. Em casos onde o uso de álcool e drogas já progrediu para uma dependência, é comum ouvir de pacientes como antigamente se orgulhavam de sua casa, por exemplo, mas que agora ela se encontra mal cuidada. Ou que sempre levavam os filhos ao futebol, mas que agora não tem mais tempo para a família. Ou que as críticas do cônjuge, que antigamente eram eficazes e o faziam abortar ideias e programas que envolviam o uso, já não produzem mais efeito. Ou ainda que os rendimentos antes destinados a atender várias despesas, agora visam custear unicamente o comportamento de consumo ou cobrir dívidas geradas e relacionadas a ele. Ou que mesmo diante de exames clínicos alterados e prejuízos orgânicos constatados, a gratificação da necessidade de consumir a droga ainda é mais valorizada pela pessoa do que a necessidade de sobrevivência. Com a dependência química em curso, a manutenção do uso da substância passa a ser a única prioridade do indivíduo. Mas, mesmo antes da pessoa chegar a esse estágio, lembrando que a dependência química é uma doença progressiva, é possível observar elementos nos relatos dos pacientes que demonstram uma saliência do consumo ainda em fases mais brandas. São aqueles casos nos quais o consumo do álcool ou drogas já começa a comprometer em alguma medida o desempenho e a participação do indivíduo em atividades de sua rotina diária. É o caso daquela pessoa que bebe, mesmo sabendo das brigas que o seu comportamento pode acarretar em sua relação conjugal, por exemplo. Ou aquela pessoa que após uma noite de consumo abusivo de álcool ou drogas, encontra dificuldade para acordar e acaba desmarcando ou até mesmo atrasando para o trabalho ou um compromisso importante. Enfim, um consumo saliente é aquele que começa a aparecer de modo mais evidente, promovendo uma progressiva mudança nas prioridades dadas pelo indivíduo.